aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Birajara. O assunto que eu vou trazer hoje para vocês é a trigonometria, certo? Infelizmente, não vai ser possível falar sobre toda a trigonometria em apenas 2 vídeos de poucos minutos. Então, peço para que vocês estudem por fora, certo? Vou falar aqui sobre os principais pontos e vou trazer alguns exemplos, mas vocês podem estudar bem mais por fora porque esse é um conteúdo enorme. Beleza? Então vamos lá. Trigonometria é a área da matemática que estuda as relações existentes entre os ângulos de um triângulo e as medidas dos seus lados. Então nós vamos estudar essa relação entre lado e ângulo de um triângulo, certo? Inicialmente nós vamos estudar o triângulo retângulo. Então, trigonometria no triângulo retângulo. Para quem não sabe o que é um triângulo retângulo, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, identificou que o triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Os seus lados possuem nomes, certo? O maior lado ele é chamado de hipotenusa. Quando eu for escrever, eu vou escrever só a letra H, certo? Lembre-se, quando eu escrever H, é porque eu estou me referindo à hipotenusa. Hipotenusa também é o maior lado do triângulo. Como é que a gente identifica o maior lado? Olha para o ângulo de 90 e quem tiver oposto a ele é a hipotenusa, certo? Os outros dois lados que sobram são os catetos, certo? Mas um é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente. Como eu posso identificar isso? Olhe para o ângulo, certo? Sem ser o de 90. Está bem aqui esse ângulo. Eu estou usando essa letra grega chamada θ para representar o ângulo, beleza? Olha para o ângulo aqui. Quem tiver oposto a ele, ó, quem está oposto a ele é o cateto oposto, que eu vou chamar de CO, certo? C.O. Então, no lugar de escrever o nome cateto oposto, vou escrever só C.O. E quem tiver adjacente a ele, adjacente ao lado, né? Quem tiver ao lado dele, que é esse daqui, ó, certo? É esse lado aqui, nós vamos chamar de cateto adjacente, que eu vou chamar de C.A. Beleza? Sabendo disso, vamos para cá. Quando a gente fala de trigonometria, a gente lembra do seno, cosseno e tangente. Aqui está abreviado os nomes, ó. O seno está abreviado, o cosseno também, aqui também. Então já sabe que aqui é seno, aqui é cosseno e aqui é tangente. Mas o que é isso? Seno, cosseno e tangente. Ó, seno de um ângulo é tu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Novamente, o seno de um ângulo, tá aqui o ângulo, certo? Ó, o seno de um ângulo é pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. A tangente de um ângulo é pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Mas espera aí, como é que eu vou aplicar isso aqui dentro de um triângulo retângulo? Vamos para um exemplo que vai ficar bem mais fácil. Essa tabelinha aqui, já já vocês vão entender qual o intuito com que eu coloquei ela aí. Olha só, exemplo. Com base na figura, determine a altura em que o avião se encontra. Então vamos lá, ó. O avião saiu aqui, né? Já percorreu aqui, ó, 1000 metros, certo? Percorreu 1000 metros, fazendo um ângulo de 45 graus com o chão. Ele quer saber a que altura está esse avião. Então, novamente, ele percorreu 1000 metros aí, né? Está subindo, percorreu 1000 metros. Ele está fazendo um ângulo de 45 graus com o solo e eu quero saber a que altura esse avião está. Como é que eu vou descobrir isso aí? Através da trigonometria do triângulo retângulo. Primeira coisa a se fazer. Olha o que é que você tem e olha o que é que você quer. Fazendo isso, você já mata boa parte da questão. Olha só por quê. Repare que aqui é um triângulo retângulo, certo? Ó, bem aqui tem um ângulo de 90. Sabendo que é um triângulo retângulo, dá para aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Quem é que você tem? Vamos ver quem é que eu tenho. Eu tenho 1000 aqui. Mas esse 1000 é o quê? Hipotenusa, cateto, adjacente ou cateto oposto? Se aqui é um ângulo de 90, quem está oposto a ele é a hipotenusa. Beleza? Quem está oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, tu tem a hipotenusa. Então, esse 1000 aqui, ó, é a hipotenusa. Beleza? Então, eu tenho a hipotenusa e estou buscando quem? Esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Olha para o ângulo que não é o de 90, tá aqui, e vê se ele está oposto ou adjacente. Ele está oposto a esse ponto de interrogação. Então, esse ponto de interrogação é o cateto oposto. O adjacente seria esse cara aqui, ó. Mas eu não quero descobrir isso, eu quero descobrir a altura, que é justamente esse aqui, ó. Sabendo ele, eu descubro a altura em que o avião se encontra, beleza? Então,
eu tenho a hipotenusa e quero o cateto oposto. Sempre que você fizer essa pergunta e você respondê-la, automaticamente já vai matar metade da questão. Olha só por quê. Quem é que eu tenho? Hipotenusa. Quem é que eu quero descobrir? Cateto oposto. Qual desses três aqui tem cateto oposto e hipotenusa? Só um, que é quem? Ó, o seno. Repare, ele tem cateto oposto, que é o que eu quero, e tem hipotenusa, que é o que eu tenho. Se você fizer isso, você mata a questão. Vamos lá resolvê-la agora. Eu já sei que vou ter que usar o seno, né? Eu vou trazer esse exemplo para responder aqui do lado, ó, certo? Vou responder ele aqui do lado. Vou até passar uma linha aqui, ó, para dividir dessa tabelinha aqui. Já vocês vão entender o porquê dessa tabela. Vamos lá. Seno, nós vamos usar o seno, né? Ó, seno do ângulo é igual o cateto oposto sobre hipotenusa. Então tá aí. Beleza? Agora eu vou fazer a substituição. Primeiro, quem é um ângulo? Tu olha para cá, ó, é um ângulo de 45. Então vai ficar, ó, seno de 45 graus é igual. Quem é o cateto oposto? Eu não sei quem é. Para não usar o ponto de interrogação, eu vou usar a letra X, certo? Ó, vou botar aqui um X. Ó. Beleza? Quem é a hipotenusa aqui, ó? Hipotenusa é 1000. Então no lugar do H tu vai colocar 1000. Vamos resolver aqui o seno de 45. Como assim resolver o seno de 45? O seno de 45, galera, ele tem um valor, certo? Assim como o cosseno de 45, assim como a tangente de 45, certo? Aqui em cima eu coloquei uma tabela, ó, com os principais valores. Existem mais valores? Existem, certo? Existem mais valores. Mas a gente usa mais esse daqui, o 30, 45 e 60. Eles são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos que a gente usa mais. Ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60. E eu quero, ó, o seno de 45. Cadê o seno de 45? Está aqui o seno e está aqui o 45. Ó. O seno de 45, ó, é raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar de escrever seno de 45, você vai escrever raiz de 2 sobre 2. Vamos lá fazer a substituição. Ó. Pronto. Feito isso, galera, olha só o que você vai fazer. Vou trocar aqui a cor para ficar mais evidente isso que eu quero que vocês façam. Tu vai multiplicar esse por esse, certo? O 2 pelo 1000, raiz de 2 pelo 1000, né? E o 2 pelo x. Você vai fazer essa multiplicação em x, né? Raiz de 2 vezes 1000 e 2 vezes x. Vai ter que multiplicar isso aí, beleza? Dando continuidade, ó. 2 vezes x, galera, dá 2x igual. Terminou de fazer 1, coloca o sinal de igual. Multipliquei aqui, ó, 2 vezes x, tá aqui, ó, 2x, igual, raiz de 2 vezes 1000, como é que eu vou multiplicar isso aqui? É só repetir. Raiz de 2 vezes 1000. Então tá aí, beleza? Tu quer descobrir o valor do x, né? Então tu tem que deixar ele sozinho. Pega esse 2 aqui, ó, e passa lá pro outro lado dividindo. Olha só como é que vai ficar, ó. X é igual, vou passar aqui um traço, né? Raiz de 2 vezes 1000. E esse 2 aqui, certo? Ele passou dividindo. Então vai estar aqui, ó. Ok? Então x é igual a raiz de 2 vezes 1000 dividido por 2. Galera, tu pode pegar esse 1000 aqui, ó, e dividir por 2, certo? Se tu dividir por 2, tu vai encontrar esse valor aqui, ó. 500, né? E o raiz de 2, só repetir. Então, vou colocar aqui, ó, metros. Essa é a nossa resposta. Vou deixar ele nesse formato aí, certo? Então, ficou 500 raiz de 2 metros. Pode até parecer estranho no início, porque tem raiz aí, né? Mas não se preocupe com isso, porque você vai encontrar muitos valores assim, nesse formato, onde aparece uma raiz, certo? No resultado. Então, não se incomode com isso, porque vai ser bem fácil de você encontrar resultados que tem raízes no meio, né? Então, tem o resultado. 500 raiz de 2. Vou deixar nesse formato aí, beleza? Mas, professor, se fosse para números mesmo, quanto é que daria? Se você fosse fazer, né, para resolver, para ficar sem essa raiz, bastava você resolver a raiz de 2. A raiz de 2, galera, ela dá aproximadamente 1,41. Se tu multiplicar por esse 500 aqui, ó, raiz de 2 dá 1,41, né? 1,41 vezes 500
Isso aí vai dar aproximadamente 705 metros. Então, 500 raiz de 2 é a mesma coisa aí, aproximadamente, né, 705 metros, beleza? Lembrando que a raiz de 2, eu estou usando ela aproximadamente, certo? 1,41, beleza? Estou fazendo uma aproximação da raiz de 2, porque é 1, e tem vários números depois da vírgula. Mas eu estou pegando só 1,41 como sendo raiz de 2, beleza? Então tá aí o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Nesse exemplo, ele fala que um barco atravessa um rio em um trecho onde a largura é 100 metros, seguindo uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a margem de onde parte. A distância percorrida pelo barco é... Então, seguinte, ele fala que um barco parte desse ponto aqui até esse outro ponto, certo? E ele diz também que de um lado da margem até o outro é 100 metros, certo? Lembrando que aqui é um rio. E fala que esse barco, quando sai daqui, ele sai fazendo um ângulo de 30 graus com a margem, beleza? Então ele quer saber qual a distância percorrida, né? Que é essa parte pontilhada aqui. Então basta observar que aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então nós temos um triângulo retângulo e podemos aplicar essas regrinhas que a gente aprendeu, né? Então é o seguinte, primeiro eu me pergunto, o que é que eu tenho e o que eu quero descobrir? Eu tenho esse 100. Esse 100, se você reparar, é cateto oposto a esse ângulo, certo? Então, o 100 é cateto oposto. E o que eu quero descobrir é a hipotenusa. Se você ver lá nas relações que eu passei para vocês, quem tem cateto oposto e hipotenusa é o seno também. Então aqui nós vamos usar o seno novamente, porque o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, beleza? Então basta observar lá, porque o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então o único que pode se encaixar aqui é o seno, porque é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o que eu tenho, hipotenusa é o que eu quero. E o que pode corresponder a isso é o seno. Vamos fazer a substituição. Vai ficar o seguinte, ó. Seno, o ângulo é 30, né? Seno de 30 graus é igual o cateto oposto, que é 100, sobre hipotenusa, que eu não sei quanto é, mas vou chamar de x. Beleza? Agora vamos lá. Seno de 30, galera, olhando lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, ele vale 1 sobre 2. Então vai ficar o seguinte, no lugar de colocar seno de 30, eu vou colocar 1 sobre 2, que é justamente o valor do seno de 30. É só olhar naquela tabelinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Igual, e repete o resto. 100 sobre x. Agora é só multiplicar em x aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, para ficar melhor. Agora foi. Olha só, multiplica-se em x, ó. Beleza? Aí 1 vezes x dá o próprio x, né? 1 vezes x dá 1x, não precisa colocar esse 1, né? E 2 vezes 100 dá 200. Então tá aí o resultado, deu x é igual a 200 metros. Então foi a distância que ele percorreu aí, beleza? Então vamos dar continuidade. Então vamos lá dar continuidade. Trigonometria em triângulos quaisquer. Repara no exemplo que o triângulo que já aparece aqui é um triângulo que não tem um ângulo de 90 graus. Certo? E é por isso que eu vou explicar esse tópico para vocês. O que a gente deve fazer quando o triângulo não tem um ângulo de 90 graus? Aí é que nós devemos citar a trigonometria em triângulos quaisquer, beleza? Quando a gente fala desse tópico, a gente sempre lembra da lei dos cossenos e da lei dos senos, certo? A lei dos cossenos tem essa formulazinha aqui, certo? Uma formulazinha meio grande. E quando a gente fala de lei dos senos, ela tem essa formulazinha aqui, beleza? Vou explicar já ela para vocês através de exercício. Só que, qual das duas eu devo usar? Agora que nós vamos para o exemplo, você vai entender. Olha só, imagine que tem uma caixa d'água, certo? E da caixa d'água até sua casa tem 80 metros, certo? Da caixa d'água até o rio tem 50 metros. Só que a reta que liga a caixa d'água até o rio, ela faz um ângulo de 60 graus
com a reta que sai da caixa d'água até a tua casa. A partir disso, ele quer saber qual a distância da tua casa até o rio, ou seja, qual é o valor dessa letra A aqui, beleza? E como é que a gente vai saber se tem que aplicar a lei dos cossenos ou lei dos senos? Aí tu vem para cá, para essa parte aqui do parêntese. Olha só, quando tiver dois lados e um ângulo, usa a lei dos cossenos. Quando tiver dois ângulos e um lado, usa a lei dos senos. Vamos ver aqui no exemplo o que é que nós temos. Ó. Nós temos um lado, dois lados e um ângulo. Ou seja, dois lados e um ângulo. Se é dois lados e um ângulo, olha aqui, ó, vai ter que usar a lei dos cossenos. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Tá aqui a fórmula da lei dos cossenos, beleza? Agora é só fazer a substituição. Onde tem A, tu vai deixar A, porque é o valor que tu quer descobrir. Deixa o A quietinho. Onde tem B, tu bota 50. Onde tem C, tu bota 80. Repara que tem B aqui e B aqui, certo? E tem C aqui e C aqui. E onde tem ângulo, tá aqui o ângulo, tu bota 60. Vamos lá fazer a substituição. O A tu deixa quietinho. Olha aqui o B, ó, virou 50. Olha aqui o C, ó, virou 80. Aí, ó, olha aqui B de novo e C de novo, né? Então, bota 50 e bota 80. Vezes o cosseno do ângulo. Quanto é o ângulo? 60. Tá aqui, né? Agora é só fazer o seguinte. Quanto é 50 ao quadrado? 2.500. 80 ao quadrado? 6.400. Aqui tem que multiplicar, ó, os 3. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 80, 8.000. Tá aqui o 8.000. Lembrando que aqui tem um sinal de menos e aqui é um sinal de mais, certo? Da fórmula. E cosseno de 60, se tu olhar lá na tabela quanto é o cosseno de 60, vale 1 sobre 2. Olha só como é que ficou. 50 ao quadrado, 2.500. 80 ao quadrado, 6.400. 2 vezes 50 vezes 80 dá 8.000. Cosseno de 60, né? 1 sobre 2. Agora, repara que aqui tem mais, aqui tem menos e aqui tem vezes. Primeiro tu vai realizar a multiplicação, beleza? 8.000 vezes 1 sobre 2. Para quem não sabe resolver esse caso aí, ó, 8.000, até puxei uma setinha aqui, porque isso aqui é da matemática básica, certo? 8.000 vezes 1 sobre 2. Vai ficar igual, ó, multiplica pelo de cima, o resultado divide pelo de baixo. 8.000 vezes 1 dá 8.000. 8.000 dividido por 2 dá, vou botar aqui, ó, igual a 4.000. Então tá aí, ó. Isso daqui, certo? Ó, é essa multiplicação aqui, ó. 8.000 vezes 1 sobre 2 dá 4.000. Então, no lugar disso aqui tudo, ó, coloca 4.000. Então, 2.500 mais 6.400 menos 4.000. Agora pode realizar na ordem, que não tem mais multiplicação, né? 2.500 mais 6.400 menos 4.000, tá dando 4.900. Aí ficou que A ao quadrado é igual a 4.900. Tome cuidado, eu quero descobrir o valor de A, não é de A ao quadrado. Como é que eu faço esse quadrado sumir aqui, ó? Tu manda ele lá pro outro lado, certo? Em formato de raiz quadrada. Eu puxei essas setinhas, galera, porque são pontos que aparecem no cálculo que fazem parte da matemática básica. Por exemplo, ó, multiplicação de um número por uma fração. Matemática básica, tá aqui o resultado. Aqui, ó, deu A ao quadrado é igual a 4.900. O que é que eu tenho que fazer? Pegar esse quadrado, mandar para o outro lado em formato de raiz. Olha aí como é que fica. Beleza? Eu fiz isso só para destacar a matemática básica presente nessa conta. Mas vou deixar um pouquinho mais organizado quando eu for botar em PDF para vocês. Beleza? Agora vamos para mais um exemplo para ver se a gente vai aplicar a lei dos cossenos ou lei dos senos. Beleza? Vamos lá. Esse exemplo aqui ele fala o seguinte. Dado o triângulo abaixo, determine o valor de B. Vamos lá. Na verdade, tu tem um lado aqui e tem dois ângulos. Se tem dois ângulos e um lado, tu usa lei dos senos. Está bem aqui embaixo, ó. Dois ângulos e um lado, certo? Tem esse lado e tem dois ângulos, beleza? Repare o seguinte, aqui é o ângulo A, que vale 30, né? Oposto a ele está o lado A, ok? Oposto a ele está o lado A, que vale 10. Aqui está o ângulo B. O ângulo B, ele vale 45. Oposto a ele está o lado B. Aqui está o ângulo C. Não diz quanto é o ângulo C e nem diz quanto é que vale esse lado C aqui, não. E ele nem quer saber, ele só quer saber quanto é que vale o B. Dá para descobrir? Dá. Vamos lá. Lei dos senos. Como é que a gente aplica a lei dos senos? Primeira coisa a se fazer. Olha as coisas que tu tem no triângulo. Repare que tu tem, ó, o ângulo B, certo? Tá aqui. Tu tem o ângulo A, certo? Então, ângulo B e ângulo A. Tu tem o lado A. Como é que eu sei que isso aqui é o lado A? Ó? Porque ele está oposto ao ângulo A. E tu tem que descobrir o lado B.
certo? Então, não tem nada do C aqui. Então, risca o C aqui, ó, certo? Tira o C da fórmula. Professor, e se não tivesse nada do B? Riscasse o B. Tivesse nada do A? Riscasse o A. Mas como não tem nada do C, risquei o C. Aí fica só aqui, ó. Só as coisas do A e só as coisas do B. Vamos substituir, ó. Quanto é que vale o A? Eu disse para você que o A vale 10. Então, vou botar um 10 aqui no lugar do A. Quanto é que vale o ângulo A? Ó, bem aqui assim, ó, né? Ângulo A vale 30. Então, fica seno de 30 aqui embaixo. Beleza? Quanto é que vale o B? O B eu não sei. Então, só repete a letra B. Quanto é que vale o ângulo B? Olha bem aqui o ângulo B, ó, vale 45. Então, bota seno de 45. Beleza? Vamos fazer a substituição agora. Quanto é que vale seno de 30? Olha lá na tabela. Vale 1 sobre 2. Quanto é que vale o seno de 45? Olha lá na tabela. Vale raiz de 2 sobre 2. Olha só como é que ficou. 10 sobre 1 sobre 2 igual a B sobre raiz de 2 sobre 2. Você pode estar se perguntando como vai calcular isso aqui, né? Mas é só fazer o x aqui, ó. Multiplica o 10 por raiz de 2 sobre 2 e multiplica 1 meio por B. Olha só. 1 meio vezes B, 1 meio vezes B. Deixa quieto aqui, certo? 10 vezes raiz de 2, tu deixa 10 vezes raiz de 2. Tu não mexeu em nada, certo? Só multiplicou aqui em x. Como é que a gente resolve esses casos aqui, ó? Repara que aqui, ó, tem um 10 dividido por 2 aqui, ó. A gente já pode simplificar e colocar um 5, porque 10 dividido para 2 dá 5, né? Aqui o 5, ó. Então ficou 1 meio vezes B é igual a 5 raiz de 2. Foi o que sobrou aqui, né? Porque esse 2 foi simplificado com esse 10 aqui, ó. Foi dividido, na verdade. Então, deu 5 aqui. Aí, tu quer descobrir o valor de B, né? Então, tu tem que mandar esse 2 aqui lá para o outro lado. Repara que esse 2 está dividindo. Quando ele vai para o outro lado, ele vai multiplicando, ó. Ele fica aqui do lado do 5, ó. Olha aqui ele aparecendo do lado do 5. 2 vezes 5 dá o quê? Dá 10. Esse 1 não precisa colocar, né? Quando for 1, não precisa colocar. Então, fica aqui B é igual a 2 vezes 5, que deu 10, raiz de 2. Essa é a resposta. B é igual a 10, raiz de 2 centímetros. Novamente, você pode estar se perguntando, mas professor, esse resultado 10 raiz de 2 é um resultado certo? Sim, é um resultado certo. Vá se acostumando que no Enem aparece muito desse resultado, né? 10 raiz de 2, sei lá, 3 raiz de 6, aparecem esses resultados que aparecem raízes, né? Considere que raiz de 2 é 1,41 mais ou menos, certo? É mais ou menos esse valor, a raiz de 2. Ficaria que 10 vezes 1,41. Ó, ficaria que B é igual a 10 vezes 1,41. Isso aqui, galera, ia dar aproximadamente 14,1 centímetros, certo? É equivalente esses dois aqui, beleza? Mas geralmente lá no Enem, nos vestibulares, aparece mais nesse formato aqui, ó, beleza? Como a raiz do 2 não é a raiz exata, aí eles deixam quieto. Se fosse, por exemplo, 4, raiz de 4, aí eles iam resolver, que é 2. Se fosse uma raiz de, sei lá, de 100, aí eles iam resolver, que é 10. Né? Mas como raiz de 2 não é a raiz exata, é 1,41, aí eles costumam deixar nesse formato aqui. Galera, espero que vocês tenham entendido. Realmente é um conteúdo, né, um pouco grande, né, um pouco extenso. Então eu peço para que vocês exercitem ele. Quanto mais questões vocês resolverem, mais vocês vão pegar essa ideia. Então é isso, galera. Lembrando que no início eu falei, né, a trigonometria aplicada ao triângulo retângulo. E depois falei da trigonometria aplicada aos triângulos quaisquer. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Valeu!